Sempre que o comunismo falha, lá vem o capitalismo salvar o dia. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Se você está vendo este vídeo, é porque já deve ter assistido a parte 1. Mas, só para refrescar a memória, a China foi a maior economia do mundo. Porém, quando a industrialização veio, ela perdeu esse posto e na Segunda Guerra foi completamente arrasada. Depois da guerra, ao invés de se reerguer, passou a tentar o comunismo, o que a levou ainda mais para o buraco. Então, como a China conseguiu sair do fundo do poço? A primeira coisa extremamente importante que aconteceu foi que Mao morreu. Em 1976, o genocida teve 3 ataques cardíacos e faleceu. Provavelmente foi a única vez em que o coração duro de Mao fez algum bem para o povo chinês. Mas e depois? A partir daí vemos o início lento, muito lento, mas constante de crescimento da liberdade econômica da China. Aqui é preciso fazer uma observação. Muitas pessoas atribuem esse liberalismo econômico a Deng Xiaoping e, sem dúvidas, ele acreditava que uma maior liberdade para trocas voluntárias geraria uma melhora econômica. Mas entenda uma coisa, Deng Xiaoping nunca foi um ditador chinês. Ele era chefe do Partido Comunista, mas nunca esteve no poder. Isso demonstra bem o quão irrelevante é quem senta na cadeira presidencial. Quem realmente comanda o país são os funcionários públicos de alto escalão. Não importa se o presidente é um marxista assumido como o FHC. Se o Deep State achar necessário privatizar, privatizações acontecerão. É como um instinto de sobrevivência da máquina estatal. Voltando ao assunto, quais mudanças foram implementadas na China comunista? Primeiro, mudar os incentivos. No período maoísta, se você tivesse uma alta produtividade, o governo chinês daria um jeito de fazer você sumir. Agora, se você for um trabalhador que se destaca, será recompensado. Marx deve ter se revirado no túmulo com essa ideia. Segundo, houve uma descentralização da economia. Não fazia nenhum sentido um burocrata num escritório na capital decidir como os agricultores devem plantar ou como os trabalhadores devem produzir parafusos. Então, os chefes de cada setor iriam decidir como suas indústrias iriam trabalhar e, caso superassem as cotas, seriam recompensados por isso. Dessa vez, Engels deve ter se revirado em seu caixão. Infelizmente, esse sistema chegou na pior hora possível. Apesar de fazer muito sentido, para os comunistas sem cérebro no poder, o que importavam eram os resultados. E, infelizmente, a aplicação dessas ideias coincidiu com um dos invernos mais rigorosos em toda a história chinesa, resultando em uma diminuição vertiginosa nas colheitas. Porém, havia esperança. Graças a esse plano ousado, a indústria chinesa teve um crescimento de 30% entre os anos de 1977 e 79, o maior crescimento que o país já teve. Lembra na parte 1 quando mencionamos que o comércio internacional era forte na China antes do comunismo? Então, apesar de algumas vezes isso ter sido exposto à força por outros países, especialmente a Inglaterra, o comércio exterior era bem sólido, até que o comunismo chegou. Teoricamente, a China era o paraíso comunista onde todos os trabalhadores tinham tudo o que queriam e eram extremamente felizes. Então, por que importar produtos feitos com a mão de obra de outros países? Ou ainda, por que mandar para fora do país os produtos produzidos pelos trabalhadores chineses, se tudo a classe operária produz e tudo a ela pertence? Por causa disso, a China comunista tinha a ideia fixa de autossuficiência. E, apesar disso ser possível tecnicamente, a divisão de trabalho, mesmo entre países, fazia com que trabalhadores se especializassem em certas tarefas, aumentando a produtividade. Isso foi um dos grandes fatores para o aumento da riqueza no último século. Porém, algumas circunstâncias forçaram a China à abertura comercial. O principal fator foi a agricultura. Coisas como a coletivização das fazendas, crescimento populacional e o experimento de fornalhas de quintal destruíram completamente o setor agrícola chinês. Por pelo menos 40 anos, os agricultores não tinham sido capazes de plantar da forma correta. Muitos deles não possuíam nem mais o conhecimento das formas de plantio. Então, a China, o país que fornecia comida para o resto do mundo nos séculos anteriores, agora passava fome e precisava de comida vinda de outro lugar. Mas como pagar por esses alimentos que iriam ser exportados? Simples, com mão de obra.
Veja bem, a China não possuía tecnologia nem mão de obra qualificada, mas uma coisa que havia em abundância eram trabalhadores. Ainda mais, como era impossível comprar coisas como panelas e móveis, os chineses ficaram especialistas em manufatura básica. Então, os chineses produziriam esses bens de baixa complexidade e, em troca, receberiam comida para alimentar sua população. Quem não lembra das lojas de R$1 ou R$1,99, muito comuns nos anos 90? Isso só foi possível graças à mão de obra barata chinesa. Porém, como todo liberalismo econômico chinês, isso se deu aos poucos. A princípio, essas trocas só eram possíveis em determinados pontos do país, chamados de zonas econômicas especiais. A primeira delas sendo a cidade de Shenzhen, que, coincidentemente, fica a uma ponte de distância de Hong Kong. Nessas cidades foram implementadas políticas de liberalização econômica. A princípio, era somente a liberação dos portos para fazer trocas internacionais, mas com o tempo, mais liberdade foi sendo concedida. Logo foi tomada possível a existência de empresas privadas, depois o recebimento de investimentos estrangeiros, mais tarde o reconhecimento da propriedade de imóveis até o ponto em que compra e venda de produtos se tornaram o dia a dia. Num dado momento, essas zonas eram iguais a qualquer outro país do mundo, e com isso pessoas ficaram muito ricas. Mas aqui tem um grande problema. A população chinesa melhorou muito sua qualidade de vida nas últimas décadas. Entretanto, quem mais se beneficiou disso foram os oficiais do governo chinês. Imagine que você é um empresário que queira abrir uma indústria em Xangai. A primeira coisa a se fazer é comprar um terreno para construir a sua fábrica. Mas de quem você compra o terreno? O povo não era autorizado a ter propriedade de terras. Então você vai ter que comprar do governo comunista chinês. Imagine quanto dinheiro o governo arrecadou com a venda de terras para empresas multinacionais. Ou ainda, lembre que as empresas estatais chinesas são comandadas por pessoas apontadas pelo Partido Comunista Chinês. E se essas empresas vão bem, seus funcionários são recompensados. O que significa que o diretor da estatal ficou rico graças à indicação política que recebeu. Não entenda errado, a liberdade econômica fez com que a China saltasse da pobreza de volta para o pódio de maiores economias do mundo. Mas essa prosperidade veio principalmente por causa das empresas estrangeiras. As empresas chinesas não desfrutam da mesma liberdade. Casos como o desaparecimento de Jack Ma demonstram que a economia chinesa ainda está sob o controle da ditadura chinesa, que escolhe quem vai enriquecer e quem vai falir. Muitos socialistas acham que a China é rica porque o governo controla a economia. Mas se tem uma coisa que o século XX demonstrou, foi que a China é rica, apesar de o governo controlar a economia. Agora, este não seria um vídeo sobre a economia da China se não falássemos sobre o impacto que um certo vírus causou em sua terra natal. Claro que os números fornecidos pelo Partido Comunista são tão confiáveis quanto os da Coreia do Norte, mas vamos supor que não houve queda na produtividade da China. O que isso ainda representa para a economia chinesa? Primeiramente, pode-se esperar uma diminuição em suas exportações. Afinal de contas, os donos de lojas estão cada vez mais inclinados a não manter um estoque grande de produtos, pois nunca se sabe quando o governo vai dizer que o trabalho não é essencial e obrigá-los a fechar as portas, deixando suas mercadorias se depreciarem em um depósito por estarem impedidos de vendê-las. Além disso, a pandemia acelerou um outro problema que a China estava começando a sentir: a armadilha da renda média. Essa teoria econômica é muito comum em países com estudos econômicos mais sérios do que os economistas brasileiros, que se limitam a estudar socialismo e comunismo apenas. Isso acontece quando um país é rico demais para servir de fonte de mão de obra barata, enquanto ainda é pobre demais para manter a qualidade de vida de sua população. Pense da seguinte forma: a China possui uma grande disponibilidade de trabalhadores que produzem por um preço muito menor do que o resto do mundo. Porém, quanto mais e mais empresas buscam a mão de obra chinesa, ou seja, aumentando a demanda, mais o preço dos salários sobe. Foi assim que a média salarial chinesa ultrapassou a brasileira. Porém, chega um ponto em que essa mão de obra se torna tão mais cara e passa a ser mais lucrativo produzir em outros países. Isso gera uma baixa na demanda por trabalho, o que pela lei da oferta e demanda deveria diminuir o salário dos trabalhadores. Porém, a diminuição dos salários não é algo muito popular. O que geralmente acontece é que, ao invés de baixar o valor dos salários, as empresas simplesmente vão embora para outros países mais competitivos. Isso não deveria ser um problema, já que com a melhora econômica do país e acúmulo de capital, os trabalhadores do país deveriam começar a empreender e criar outras fontes de riqueza além da manufatura
manufatura. Infelizmente, a maioria dos governos impede o empreendedorismo e acaba ficando presa nessa armadilha da renda média. Quantas empresas multinacionais americanas você conhece? Só no ramo de alimentos, você provavelmente já comeu em uma neste mês. Quantas marcas de carro inglesas, alemãs e italianas você conhece? Quantas empresas de tecnologia coreanas e japonesas produzem coisas que você tem em casa? Agora, de quantas multinacionais chinesas você consegue lembrar? Compare quantas a primeira economia mundial, os Estados Unidos, tem e quantas a China tem. Diversos produtos estão deixando de ser fabricados na China e os chineses dependem muito dessa fonte de renda. Até mesmo algo como um iPhone, que se lhe perguntassem onde é produzido, você provavelmente diria na China, na verdade tem uma cadeia de produção que se espalha por 42 países. Você sabia que a caixa do iPhone é fabricada na República Tcheca? Para contornar esse problema, a China partiu para uma ideia realmente chinesa. O governo chinês passou a oferecer empréstimos para países, muitos deles falidos, para a construção de portos, ferrovias e outras obras de infraestrutura. Mas com um detalhe interessante, as empresas contratadas para construir essas obras têm que ser chinesas. Desse modo, o dinheiro nem chega a sair da China, ficando apenas responsável pela construção dessas obras. Porém, tem um detalhe: caso os países deixem de pagar esse empréstimo, talvez por causa de uma piora econômica causada por uma pandemia completamente imprevisível, essas obras passariam a ser propriedade do governo chinês. E, se esse governo decidir que somente produtos chineses podem ser comercializados através desse porto ou estradas, isso faria os demais produtos não produzidos na China bem mais caros. Em resumo, a China é a segunda maior economia global não por causa de seu governo, mas por causa do seu povo. Só o tempo dirá se esse mesmo povo conseguirá se libertar da ditadura que os consome, ou se essa ditadura vai dominá-los cada vez mais. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Liber Road, revisado por JJ Liber e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!